Sejam muito bem-vindos à EAD Unifatec. Você sabe aquela frase, o futuro já começou? Ela nunca foi tão verdadeira, não é mesmo? Isso porque a gente está vivendo em tempos de grandes transformações em todas as áreas da nossa vida. São novas formas de trabalhar e de empreender, novos jeitos de se relacionar e, é claro, novas maneiras de ensinar e aprender. Por isso, agora, mais do que nunca, é preciso se adaptar e evoluir. E é nesse cenário promissor das novas tecnologias que o Centro Universitário Unifatec conquistou a autonomia do MEC para a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância. Agora, a instituição dá um novo passo rumo à sua expansão e ao seu objetivo de levar a educação superior de qualidade para todo o Brasil. A Unifatec está ampliando constantemente a oferta de cursos, sua rede de polos parceiros e consultores educacionais espalhados por todo o Brasil. Hoje, ofertamos cerca de 100 cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de educação à distância. Consulte em nosso site a lista de cursos ofertados em todas as áreas do conhecimento e que não para de crescer. Com uma metodologia flexível e inovadora, a EAD Unifatec está ajudando milhares de alunos a conquistarem seu diploma e se destacarem no mercado de trabalho. Um dos principais diferenciais da EAD Unifatec é a excelência no atendimento. Temos uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversos departamentos que dão suporte e apoio aos nossos alunos e polos parceiros. O ambiente virtual dos nossos cursos EAD está organizado em trilhas de aprendizagem, que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Nossa metodologia também é inovadora na oferta de disciplinas em formato timeline, onde os alunos percorrem um cronograma de aprendizagem que permite uma melhor organização de seus estudos e mais foco em seu desempenho. Nesse formato, as avaliações são totalmente online e o aluno realiza uma atividade de cada vez, não acumulando conteúdos e provas intermináveis que não contribuem para a aprendizagem. Além de conteúdos multimídia atualizados periodicamente, os alunos dos cursos EAD Unifatec têm suporte e acompanhamento pedagógico constante. Nosso time de professores tutores são altamente especializados, amam o que fazem e estão sempre prontos para auxiliar os nossos alunos em toda a sua jornada acadêmica. Viu só porque a EAD Unifatec é nota máxima do MEC? Para saber mais novidades, acesse nosso site e fique ligado em nossas redes sociais. Venha fazer parte do futuro da educação hoje. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o professor Kleber Cojo, coordenador do Núcleo de Ciências Humanas e Naturais. Eu queria dar boa noite aqui para Marisa. Seja bem-vinda, Marisa, é um prazer imenso estar falando com você. A Alissa fez uma pergunta ali, ó, professor, e o pessoal que está sem matéria, aguardando há mais de 3 semanas, só prometem e não entra disciplina no meu Moodle. Olha, Alissa, você não se preocupe. Todas as disciplinas, os alunos que ocorreram esse erro na integração estão sendo matriculados, mas o calendário da disciplina já foi prorrogado. As datas foram prorrogadas para que os alunos que ainda não conseguiram acesso não sejam prejudicados. Mas procure o seu tutor. Se você puder escrever aí embaixo qual curso você é, eu posso tentar descobrir e falar para você, tá bom? Boa noite para Maria de Lourdes, que mandou ali. Seja bem-vindo, Maria de Lourdes. Também boa noite para a Giselda. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar nessa noite algo tão importante, que é essa disciplina que a gente está trabalhando acho que em 3 ou 4 cursos de acessibilidade e metodologias ativas e assistivas. É uma disciplina muito encantadora, que você precisa de um pouco de atenção. Para quem não me conhece, eu sou o professor Kleber Cojo, estou coordenando o Núcleo de Ciências Humanas, Sociais e Naturais. Inclusive, no início do chat ali, eu coloquei o canal, que é isso que você está assistindo agora. Se você puder se inscrever no nosso canal para receber as notícias, para ter um diálogo direto, eu estou aqui como coordenador de núcleo para atendê-lo. Então, Alissa, conta comigo. Eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Mas a aula de hoje ela é uma coisa muito legal. E para isso, 2 professoras amigas minhas, a professora Joyce e a professora Milene, do curso de Serviços Jurídicos, também é do curso de Direito Presencial, uma professora excelente, foi lá no colegiado de Direito e convidou um professor espetacular. Seja bem-vindo, Herbert. Que bom, cara.
Quarta, no meu polo, tem aula... Isso, Herbert! Já está começando as aulas práticas. Esteja lá, participe. Excelente! É o começo do pontapé, vamos dizer assim, é o pontapé inicial, o começo de você poder articular na profissão que você quer e se desenvolver mais. A minha esposa também faz parte dessa equipe, também tem aula na quarta-feira, então eu acredito que o Herbert deve ser aluno de fonoaudiologia, né, Herbert? A minha esposa também é de fono. Ela está bem ansiosa. E eu vou estar cuidando da minha filha enquanto ela está lá. É isso aí, Herbert. Então, agora, nesse momento, eu vou colocar para vocês a aula do professor. Infelizmente, hoje ele tinha uma aula presencial, mas ele deixou gravadinha ali, com a participação de alguns alunos, com alguma coisa a mais, para que vocês pudessem assistir. Mas eu vou estar aqui, acompanhando essa live, acompanhando vocês pelo chat. Em qualquer momento que vocês perguntarem aí no chat, eu vou parar, vou entrar. É isso aí, Herbert. Tamo junto. E aí, eu vou parar esse vídeo e explico para vocês de uma maneira simples, porque eu também sou mestrando na área de metodologias ativas e assistivas. Vamos lá? Preparados? Então, nesse momento, eu vou colocar a aula desse professor maravilhoso, que deu uma aula sensacional, que todo mundo ficou encantado, e faz parte do colegiado do curso de Direito presencial aqui, especialista na aula de metodologias ativas. Vamos lá? Me ouvindo? Coloquem aí no chat se vocês estão me ouvindo bem. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a professora pelo convite, a professora Milene, do curso de Direito também pela indicação. Para mim é uma honra muito grande estar conversando com vocês, fazendo esse bate-papo gostoso que a gente vai promover aqui, onde nós vamos dialogar sobre educação. Eu vou pedir para a professora já colocar o data show, o slide, não sei como é que a galera tem falado aqui, e aí a gente vai começar a dialogar sobre metodologias ativas na prática docente, ok? A Jéssica colocou a mesa estante de livros. Tem bastante, Jéssica. A gente vai conversar também sobre eles, e aí eu quero que vocês participem, mandem perguntas, eu vou respondendo aqui de acordo com o que vocês vão colocando, ok? Então, eu preciso me apresentar, e eu gosto de me apresentar já no meio da apresentação, porque não tem como a gente trabalhar docência se ela não faz parte da nossa realidade, se ela não é uma parte importante de quem nós somos, tá? Eu venho de uma família onde a minha mãe foi professora de ensino base, o meu pai não tem instrução, não foi alfabetizado, e desde pequenininho, então, eu falo que eu comi giz, porque quando eu nasci em março, a minha mãe começou a dar aula logo que eu nasci, porque ela queria ela tinha passado num processo de seleção municipal da cidade de São João do Ivaí, e ela precisava dar aula logo, e aí então eu falo para ela, mãe, a culpa de eu ser professor, a culpa não, né? O prazer de ser professor é porque a senhora já me trouxe para a sala de aula desde novinho. Então, eu tenho histórias que a minha madrinha me levava para amamentar, enquanto a minha mãe escrevia no quadro, ela me amamentava. Então, desde muito bebê, eu já tenho o contato com uma sala de aula. E aí, deixa eu pegar aqui. Eu vou me apresentar para vocês, vocês vão achar um pouco estranho, tá? Por quê? Porque, inicialmente, a minha graduação ela é em Direito. Eu me formei em Direito aqui pela Unicesumar, em Maringá. Eu falo de Maringá, no Paraná, e eu me formei pela Unicesumar. Quando eu terminei a graduação, e durante todo o período de graduação, eu fiz pesquisa científica, as iniciações científicas. E aí, então, eu fui fazer o mestrado em Ciência Jurídica, que era o que tinha na universidade onde eu estudava. E o mestrado lá era sobre direitos da personalidade. E eu trabalhei gênero e direitos da personalidade. E aí, para trabalhar gênero, eu já tive um contato maior com o pessoal da pedagogia.
que vocês já trabalham um gênero muito além do que nós do direito trabalhamos. Então, Guacira Lopes Louro, aqui em Maringá, a professora Eliane Maio, todas essas autoras que trabalham gênero, elas me influenciaram muito. Além também do pessoal da antropologia, psicologia e sociologia. Então, meu mestrado ficou muito interdisciplinar, e o que não é ruim, porque o pessoal do direito é meio chatinho, tá? E aí eu fui fazer um doutorado em função social do direito, e aí era propriamente em direito das famílias. Mas não teve como fugir da história, não teve como fugir de outras áreas do conhecimento, principalmente a psicologia. E o meu doutorado foi sobre a obrigação dos pais em cuidar da sexualidade dos filhos. Eu já vou chegar aonde nós vamos ir trabalhar aqui. Quando eu terminei o doutorado, eu recebi um convite de uma universidade estrangeira, que é a Universidade de Limerick, para fazer um pós-doutorado, que é esse quarto postdoctor research aqui, em Law, Gender e Sexuality. E era lá na Irlanda, e aí eu me arrisquei e fui para a Irlanda. Como eu já tinha algum contato com as professoras irlandesas, com a universidade, por já ter tido a oportunidade de fazer pesquisa na Irlanda, eu pedi para a professora de que eu não queria fazer um pós-doutorado só de pesquisa, só de research. Eu queria fazer um pós-doutorado mesmo com estágio de docência. E aí ela me presenteou com um curso, que é um curso de técnicas transformadoras de ensino. No sistema irlandês, nós temos 10 níveis de ensino. Então, eles têm o level 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 é a mesma coisa que a nossa graduação. O 8º é o mestrado. O 9º é o doutorado. E o 10º é o pós-doutorado. E aí acaba. Porque o pós-doutorado, para eles, é título. Para nós, não. Então, eu pedi para ela que eu queria fazer. Ela falou, olha, existe esse mestrado, que é um mestrado institucional. Ele não é uma titulação, é um certificado, ele não é um diploma. E aí, a partir disso, eu comecei a ter um contato muito mais frequente com metodologias ativas por fazer esse mestrado em ensino transformador. Foi aí que tudo mudou para mim. Por que tudo mudou? Porque nós do direito, nós não somos uma licenciatura. Nós do direito, nós copiamos os nossos professores. Nós do direito temos uma característica bem mais prática do que de docência. Se tiver alguém do direito aqui, que já fez direito, por favor, escreva aqui, e aí a gente vai dialogar também. E aí, então, eu fiz esse curso e comecei a lecionar no programa de mestrado e doutorado da Universidade Irlandesa. Eu estou lá como professor convidado. Voltei ao Brasil no início da pandemia, em 2020. Fiz um outro pós-doutorado em Direitos Humanos e Sexualidade na Universidade Estadual do Norte do Paraná, onde atualmente sou professor, juntamente com o curso de Direito da Unifatesc. E eu trabalho metodologias ativas. O Valério Lucas é formado em Direito. Eu trabalho metodologias ativas para professores, independente do direito ou não. E aí, vamos começar a adentrar a nossos diálogos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fiz o curso de metodologias ativas foi falar sobre quem é o aluno. Em tempos de pandemia, em tempos de aula presencial, muitas vezes nós não chamamos o aluno pelo nome. Tem uma dinâmica muito interessante lá na Irlanda, que é onde a gente coloca o nome do aluno num adesivo e ele usa durante algum bom tempo até o professor se acostumar. É lógico que a nossa realidade brasileira é muito diferente, né? A nossa realidade brasileira é de salas muito numerosas e de ausência de material. Então, eu quando vi esse tipo de metodologia, de conversar com o aluno e chamar ele pelo nome, eu achei interessante, até porque é uma simples etiqueta.
onde você escreve o nome do aluno e os pronomes de tratamento. Nós estamos em tempos onde o pronome de tratamento é importantíssimo. Eu sei que existe uma discussão gigante sobre pronomes neutros, como também existe uma discussão gigante sobre pessoas transgênero, travesti ou transexual, mas é importante que o pronome de tratamento seja colocado. Então, meu nome é Luiz Geraldo, eu prefiro que me chame de LG, que é mais fácil. Não, meu pai não é dono da LG, ele não é coreano, tá? E os meus pronomes de tratamento é ele e dele. E aí coloca aqui no chat os seus pronomes de tratamento, seu nome, para a gente poder depois ter ali e conversar, ok? E aí a gente vai dialogar com vocês sobre isso. Então esse é o primeiro momento. No nosso segundo momento aqui, a gente vai começar a ver um pequeno vídeo. Eu gostaria que vocês me falassem se o áudio do vídeo está ok. Se não estiver ok, eu vou colocar o vídeo direto do YouTube, beleza? Então, por favor, já me coloquem no chat se está ok o áudio do vídeo. Shaheen's here with his single mum Karen, who's also his biggest fan. They both hope that the song he's prepared will blow the judges away. Well, I'm singing Valerie today by Amy Winehouse, and I'm just singing it because it's one of my favourite songs to sing. I sing it in different family occasions, for like weddings and parties and different things. And my granddad really loves the song, so whenever I sing it, makes him happy. So it's a big day for you today. Yep, This could be the big break, exactly. the first day of the rest of your life. Is this mum? Like this. Hiya, mum. He's not All right. worried. He's not worried. So let's see if this little boy can make his and his mum's dreams come true. Vamos lá, pausei aqui para a gente começar. Só não entendo, mas está ok. Tem uma legendinha ali, vocês estão conseguindo ler? A legenda não está indo bem? Por favor, coloquem ali. O que está falado ali não tem tantas informações. O que eu quero que vocês prestem atenção, e eu vou já exemplificar. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu parei aqui, eu pausei a aula do professor Gilson para conversar com vocês, tá bom? A Alissa, eu acabei de entrar em contato com a sua tutora, ela acabou de te mandar uma mensagem e está resolvendo, tá bom? A tutora de farmácia, eu acabei de sair da sala, fui lá conversar com ela, ela já vai estar resolvendo também. Eu sou tutor do Núcleo de Ciências Humanas, Sociais e Naturais. Do meu curso, tá todo mundo lá, beleza? Tá todo mundo legal. Eu vou auxiliar vocês porque eu estou aqui para te servir. No entanto, a gente convidou o professor LG, que gravou essa aula para a gente, com alguns alunos que viu. E eu, que também sou mestrando na área de educação e novas tecnologias, metodologias ativas e assistivas, também estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, Gilson, se você precisar de qualquer auxílio, eu vou estar aqui para te ajudar. Eu vou fazer assim, eu estou acompanhando pelo chat, estou tentando resolver. Obrigado, Marissa. Obrigado, Gessilda. Qualquer dúvida, eu paro e explico novamente. Mas o professor LG, ele tem uma coisa muito, Luiz Gustavo, ele tem uma coisa muito interessante para falar com vocês. Tentem focar nesse assunto. Um pouco antes de terminar a aula, eu vou olhar o chat, vou olhar os casos de vocês, vou tentar conversar com os tutores e garanto que vocês não vão ser prejudicados. Aqui na FATES, você é muito importante para a gente. Então, vamos prestar atenção um pouquinho na aula e logo eu tento resolver alguns casos a mais, tá bom? Obrigado. Gilson, você pode procurar o seu tutor vai estar lá, tá bom? Para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Ele está ali para te atender. Nesse momento, é a aula de metodologias ativas e assistivas. Então, eu quero que vocês prestem um pouquinho atenção nessa aula. Sejam todos bem-vindos e vamos retomar a nossa aula. Vamos lá. Simplificar. Esse é um programa, um reality show inglês, que é um reality show de música, de talento. Chama British Got Talent, que é Britânicos em Busca de Talento. Basicamente, uma tradução. E aí, então, esse rapaz é um jovem
que vai cantar uma música, e ele vai cantar Valerie, da Amy Winehouse. E então, como ele é inglês britânico, como ele vai cantar Valerie, que era uma música na época, a Amy Winehouse tinha acabado de falecer, a música estava bombando, vocês vão prestar atenção nos 3 jurados do programa, beleza? Os 3 jurados ali do programa, eu quero que vocês prestem atenção para a gente poder conversar sobre esses 3 jurados. E aí a gente falar um pouquinho sobre nós, beleza? Eita. So let's see if this little boy can make his and his mum's dreams come true. Hello. My name's Shaheen Jeffagoli. Okay, what are you going to sing? I'm going to sing Valerie by Amy Winehouse. Are you? Okay, good luck. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I'll paint a picture. You got this really wrong. What do you sing apart from that? Who's Loving You by Michael Jackson. You want to give that a go? Okay. Don't you know I sit around with my head hanging down, and I wonder who's loving you all my life, yes, to you only. Come on and take it, girl. Come on and take it, That's amazing. and I wonder who's loving you. Who's loving you. Okay. Simon. This is how one song can change your life. And this may be the start of something special for you, young man. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse vídeo. Acho que alguém perguntou, aula de música? Não, não é aula de música, eu não sei cantar. Mas eu quero que vocês relembrem um pouquinho desse vídeo, no sentido de... O rapaz chegou muito tímido, mas convicto de que a música que ele tinha escolhido era boa. E não era ruim. De forma alguma, ele levantou o público bateu palma para ele. Só que o jurado mais chato deles, que é o Simon,
é um grande produtor musical, responsável por cantoras muito famosas, como Fifth Harmony, o grupo Fifth Harmony, como também o Little Mix, outro grupo britânico, várias outras cantoras, né? Ele olhou para o menino com uma cara assim, ó, com um olhar estatelado, olhando, pegando o menino e falando assim, pode parar, tem alguma coisa errada, você está fazendo algo de errado. Você não tem outra coisa para cantar? E o menino apresentou. Esse é o nosso papel enquanto professor. A gente tem que pegar os talentos. Ele tinha talento, só que ele não sabia direcionar o caminho do talento dele. O nosso papel enquanto professor não é mais ser a estrela da sala de aula. A estrela da sala de aula tem que ser o seu aluno. Você vai conduzir o seu aluno pela estrada da fama. Você vai fazer com que o sonho do seu aluno se torne realidade. Você sabe o caminho, ele tem o talento, e você vai ajudá-lo a melhorar aquele talento. Então, quando a gente fala que o aluno tem que ser o protagonista, que o aluno tem que ser o dono da sua linha, que o aluno precisa ser levado, mas quem vai caminhar é ele. Você é um grande jurado que vai ajudar ele a chegar onde ele quer chegar. Então, eu não acho que ele escolheu a música errada. Eu acho que ele sabia cantar, só que não era o tom dele. Muitas vezes o nosso papel é falar para o aluno, olha, você precisa verificar isso. Porque ele não falou, ó, canta essa música. Ele perguntou, você não tem algo, outra coisa para apresentar? Ele não falou assim, você tem que fazer isso. Ele deixou o aluno escolher, porque é o aluno que é o protagonista. Então, a gente vai buscar nesse workshop mecanismos para que os seus alunos se tornem protagonistas das próprias histórias. Que eles se tornem protagonistas da sua sala de aula. Você vai entender que quando ele é um protagonista, você também brilha. Porque o seu papel aqui de professor é identificar talentos. Ok? Então, vamos passar agora para a gente poder entender como que nós podemos juntos transformar esse pequeno carvãozinho em um diamante lapidado. Beleza? Vamos lá. Quando eu estive lá na Irlanda, e depois eu vou deixar o contato, vão ter algo, né? Vai ter vários cursos para quem quiser participar no sistema irlandês. O Centro de Aprendizagem Transformadora, o Center for Transformative Learning, ele é aberto, ele tem cursos em inglês, a gente está fazendo o possível para traduzir para o português, então, depois vocês me acompanham nas redes sociais, vai ter alguns cursos direcionados em português, porque a faculdade lá ela é multilingüe, tá? Então, a gente vai aprender eles estão incluindo o português nos sistemas de ensino deles. Esse é o centro que eu estudei, esse é o centro de ensino transformador desta universidade, e a maioria das experiências que eu vou passar para vocês eu obtive lá. E essa universidade, ela desenvolveu um sistema que chama atributos de formação. Esses atributos de formação, eles são dinâmicos. Tá vendo? Tem uma bolinha rodando. Por que eles são dinâmicos? Porque eles se entrelaçam, porque eles se amoldam às nossas realidades. Nós vamos começar com esse primeiro, o rosinho ali, o vermelhinho mais claro, conhecimentabilidade. Quando nós vamos falar em um ensino transformador, em atributos de formação, nós estamos falando que não dá para lecionar sem conhecimento. O professor Google, que entra na sala de aula sem conhecimento, ele já está fazendo algo errado. Tá? O pessoal está falando que o áudio está ruim. Por favor, fala se o áudio está ruim, tá bom, e eu dou uma verificada aqui. O áudio está ruim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, só um pouquinho.
E aí agora, melhorou? Não? Me fala se melhorou, tá bom? E aí, então, a conhecimentabilidade, o conhecimento, ter conhecimento do que você está trabalhando é importantíssimo. Porque se você não tem conhecimento daquilo que você trabalha, se você não tem conhecimento daquilo que você faz, do seu trabalho, quem vai ter? Então, quando você se propõe a lecionar uma disciplina, você precisa conhecer essa disciplina. Então, para conhecer essa disciplina, você precisa estudá-la. Não adianta entrar na sala de aula sem conhecimento da disciplina. Outra coisa, pessoal, tem gente falando que o som está bom, tem gente falando que o som está ruim. Dá uma olhadinha no sistema de vocês, ver se melhorou. A professora, se estiver aqui, a tutora também, me dá um feedback, por favor. Senão eu vou dar uma melhorada aqui no som. Tá bom? Estão falando que é o microfone. Só um pouquinho, então. Enquanto o professor está arrumando, Herbert, obrigado, tá? E agora? Deu uma melhorada? Tranquilo, professor? Estão falando que o som está perfeito. Eu dei uma melhorada aqui, eu dei uma aumentada no volume do microfone. Vamos ver se vai melhorar a partir de agora. E aí, então, nós passamos para o próximo tópico, que é o verde claro, que é a proatividade. Um professor que não é proativo, um professor que não que não tem uma proatividade com a sua matéria, com os seus alunos, com a sua realidade, ele não vai ser um professor metodologicamente ativo. Ele não vai ter um ensino transformador. Então, a proatividade ela é necessária para que a sua aula, para que a sua relação com o aluno melhore. Aquela aula maçante, dada com slide lido, dados sem amor, sem vontade, você não vai ter o resultado que você espera. Ok? Terceiro, que é o vermelho escuro, quase bordô ali. Criatividade. A criatividade, todos vocês têm. Porque se vocês não são criativos, vocês não estariam hoje aqui, tá? Se vocês não são criativos, vocês não fariam um curso de graduação. Por que eu falo isso? Porque para fazer um curso de graduação, você tem que ter muita criatividade, proatividade. Você é um ser criativo, não vem me falar que não é. Todos somos, todos sonhamos, todos pensamos, todos, ao encontrar algo, pensamos em maneiras de melhorar aquilo. Então, essa relação de criatividade é muito importante quando você pega uma pequena coisa e transforma ela em conhecimento. Quando você pega um vídeo, uma reportagem, um texto, um pequeno texto, você transforma aquilo em ensino, transforma aquilo em aprendizagem. Então, essa criatividade, ela exacerba dentro da nossa realidade de professor. A outra coisa é a responsabilidade. E nos dias de hoje, a responsabilidade é uma questão que nos leva a refletir. Refletir em que sentido? A responsabilidade com a informação em épocas de fake news, a responsabilidade de você, docente, de você, professor, a responsabilidade com o colega, com o material, com os direitos autorais, beleza? Então, essa responsabilidade são atributos de formação. Com o amigo, tá? Então, a responsabilidade é importantíssima. O azul claro é a colaboratividade. E isso daqui é uma das coisas bem difíceis no nosso meio. Por que eu falo bem difícil? Porque nós vamos trabalhando com uma coisinha que é um ser humano, que tem egos. Mas, hoje em dia, uma rede de proteção, uma colaboratividade, amigos, companheiros, docentes que se ajudam na docência, que colaborem com o amigo, que entendem este colega,
é importante para trabalharmos a formação ou os atributos de formação. Outra coisa é a articularidade. E aí, então, a articularidade, ela é um dos atributos que nós, professores, somos mais invejados. Entrar numa sala de aula, conversar com os alunos, transpor conhecimento, incentivar o aluno, é uma das coisas mais lindas que o ser humano pode fazer. Então, quando você vê aquele aluno aprendendo, quando você tem a relação com aquele aluno, quando você consegue, quando você sai daquela aula e que você fala, nossa, eu consegui, eu fiz, eu incentivei, eu plantei aquela sementinha no meu aluno, logo eu tive articularidade. Na hora da fala, na hora de pensar, na hora de me gesticular. Nós vivemos num mundo tecnológico onde as adolescentes, crianças, adultos, não importa qual faixa etária, têm focado muito em redes sociais, internet. O conhecimento e a conhecimentabilidade, ela vai estar presente em todos os locais. O aluno que começa, que você faz aquela pergunta antiga, ele já está respondendo, porque ele já colocou no Google, porque ele já perguntou para a Alexa, porque ele já fez isso, porque ele já fez aquilo, porque ele já pegou o material. Então, esses atributos de formação é o que nós vamos trabalhar hoje, não individualmente, mas dentro das técnicas de metodologias ativas, que vai nos trazer uma melhor forma de pensar a nossa aula dentro desses atributos. É lógico que você não vai fazer conhecimento, habilidade, 2 pontos, e colocar lá. Proatividade, o que eu tenho que fazer? Criatividade, responsabilidade, isso tudo está relacionado um com o outro. Tá vendo essas bolinhas que estão circulando? É o conhecimento do seu aluno, está relacionado um com o outro. Tem uma relação muito forte um com o outro. Beleza? E aí, então, nós vamos assistir mais um vídeo. Esse está em português, então presta atenção no áudio, beleza? E eu quero que vocês observem, todo o envolto desta aula desta professora, ok? Então, vamos lá. Tenha cuidado. Elas sentem o cheiro do mito. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada. A disciplina é História da Arte, nível 100. Seguiremos a apostila do Dr. Stanton. Alguma pergunta até aqui? Seu nome? Por que não diz o seu primeiro? Tony Baker. Catherine Watson, é um prazer conhecê-la. Doutor Watson, eu suponho. Ainda não. E você é? Gisele Levy. Gisele Levy. Alguém pode apagar a... Susan Delacorte. Obrigada, Susan Delacorte. Desde o início, o homem sempre teve um impulso de criar arte. Alguém pode me dizer o que é? Bisão ferido, Altamira, Espanha, 15.000 anos antes de Cristo. John Brandwin. Muito bem, Joan. Apesar da idade da pintura, ela é tecnicamente muito sofisticada por causa do sombreado e da espessura da linha que contorna a corcunda do bisão. Está correto? Sim, está correto. Próximo slide. Esta deve ser menos familiar a vocês. Foi descoberta por arqueólogos em... 1879, Lascaux, França. Data de 10.000 anos antes de Cristo. Destaca-se pelas linhas harmoniosas, representando o movimento do animal. Impressionante. Nome? Rebanho de cavalos. Eu me referi ao seu. Acha um, explica. Elizabeth Warren, mas me chamam de Betty. Muito bem. Betty também está correta.
Só porque uma coisa é antiga, não significa que seja primitiva. Por exemplo, próximo slide. Miquerinos e sua rainha, 2470 a.C. É uma estátua mortuária do faraó e sua rainha. Seu propósito original era preservar o pinto do faraó. O espírito. Alguma de vocês já teve aula de história da arte? Não. Continuando, o próximo. Escriba sentado, Egito, 2400 a.C. Casal de camponeses lavrando, século XVI a.C., Egito. Deus da serpente minoico, 1600 a.C. Afresco minoico, 1600 a.C. Máscara mortuária micênica, 1200. Alguém poderia ser... Obrigada. Levantem as mãos apenas. Quantas de vocês leram o texto inteiro, por favor? E as referências sugeridas? E fica bem longe de Auckland. Bom, garotas, devem se preparar. Se não tem mais nada a apresentar, podemos ir para o estudo independente. Eu... Vamos lá. Será que a gente está preparado para entrar numa turma dessa, que estudou, que leu todas as referências possíveis e inimagináveis? Será que a gente está preparado ou a gente está preparado para aquela turma que não estudou, que você vai dar sua aula básica? Porque essa professora aqui, ela estudou para estar nessa aula. Essa professora, ela preparou a aula. Essa professora, ela fez absolutamente tudo que nós, professor, fazíamos. Pegou a apostila, estudou a apostila do professor que já dava disciplina, preparou os slides, tinha conhecimento, mas ela não estava preparada para a sala de aula. Ela não estava preparada para a realidade aonde ela estava entrando. Ela simplesmente subestimou os alunos dela. E nós temos essa característica de subestimar os nossos alunos. Então, a subestimação, ou subestimar essa realidade dos nossos alunos, ela é muito complexa quando a gente trabalha metodologias ativas. Sim, isso é um filme, chama O Sorriso de Mona Lisa. Não sei se ele está no Netflix, se alguém puder colocar aí no chat, por favor. E aí, então, a gente vai pensar como que isso pode vir a melhorar. Por quê? Olha aqui, essa professora tinha um planejamento de aula? Tinha um planejamento de aula. Ela tinha os seus objetivos? Tinha os seus objetivos. Mas ela desconhecia o receptor. Então, essa trindade que está aqui, planejamento, objetivos e receptor, tem que estar na cabeça dos senhores quando os senhores forem preparar a aula de vocês. Então, você vai planejar a aula de vocês, vocês vão montar os objetivos da aula de vocês, e vocês precisam conhecer o receptor de vocês. Como conhecer o receptor de vocês? E aí eu mandei para a professora um questionáriozinho para vocês responderem. Eu tive 662 respostas. Eu vou compartilhar essa guia, ver se vai aparecer aí para vocês. Apareceu?
Apareceu aí? Falando aqui que tem no HBO Max, mas eu acho que tem no Instagram. Eu não falei Instagram, não, no Netflix. No Netflix, não, no YouTube. Então dá uma olhadinha no YouTube que tem um filme completo lá também. E olha lá, vamos dar uma olhadinha na realidade de vocês aqui. Primeiro, vocês estão bem divididos ali, ó. Nós temos entre 36 e 40 anos, jura em torno de 18% de vocês. Depois nós temos entre 31 e 35 anos e 26 e 30 anos. Então, somos bem jovens aqui, né? De 41 a 45, somos bem jovens, estamos aqui nessa idade. Nós temos predominantemente um público feminino. E nós temos um gender fluido 1 e os 15,4% de gênero masculino. Formação e ensino médio. 62,8% de vocês estudaram em escola pública integralmente. E aí, então, parcialmente em escola pública, 25,2%. Escola privada, 6,7%. E parcialmente escola privada, 5,3%. A sua atual graduação, licenciatura é a primeira? Então, a maioria aqui é a primeira, tem outros que não. Quantas formações superiores você já tem? Então, como é a primeira, nós temos aqui somente 19,1% tem uma, 4,1% tem uma segunda e uma terceira, 1,8%. Tem gente que está na terceira formação. Vocês são da onde? A maioria aqui é de São Paulo. São Paulo está aí, depois vem Paraná e Minas Gerais. Nós temos estados da Bahia também aqui com a gente, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, fora outros estados aqui, Sergipe. Ó, tem um internacional, tem 2 pessoas internacional. De qual país essas pessoas são? Coloquem no chat. Do Acre, Alagoas, Amazonas. Um beijo para o pessoal de Amazonas, do Amazonas. Eu adoro o Amazonas, já fui visitar várias vezes, já dei aula em algumas instituições em Manaus. No Distrito Federal também nós temos Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Seu Pará, Belém do Pará, já fui também na palestra. Piauí, com essa galera aí, se eu esqueci alguém, me desculpa, né? E depois, isso aqui seria para mim, qual o seu maior medo de utilizar tecnologias em sala de aula? A maioria colocou nenhum, de errar, e eu não tenho, eu amo tecnologia, o Google tudo se encontra, falta de preparo, já dei uma olhada aqui. E o que você espera da palestra de hoje? Eu espero que vocês consigam aí atingir os objetivos, eu consiga compartilhar um pouco do conhecimento que tem. Vou voltar aqui para o nosso slide. Então, eu já conheci um pouquinho de vocês, eu já conhecia um pouco da realidade de vocês, tá? Por essas perguntas. E vocês podem fazer mais perguntas. Você pode encaminhar para o seu aluno, você pode fazer em sala de aula com o seu aluno. É lógico que a tecnologia, o Google Forms, ele ajuda muito, mas você pode perguntar para o aluno. Eu lembro muito bem quando eu dei vários treinamentos na época da pandemia, quando estava as aulas remotas, uma dificuldade dos alunos de ter acesso às aulas, professor fazendo transmissão de vídeo e alunos acessando pelo 5G. Então, pelo 5G, pelo 4G. Então, o aluno, ele assistia uma aula, depois ele não assistia mais. E aí, então, nós precisamos pensar em todos esses alunos. No aluno que vai conseguir, no aluno que não vai conseguir, no aluno que tem uma facilidade, no aluno que não tem uma facilidade, porque esse é o nosso papel, tá? O planejamento e o objetivo tem que estar atrelado à ideia do receptor, porque o que importa é o receptor, beleza? Então, vamos lá, vamos adiantar aqui, ó. O que eu quero que vocês observem nesse segundo vídeo, que é a segunda aula da professora. Eu quero que vocês verifiquem como que as alunas se comportaram nessa segunda aula, beleza? Então, eu vou soltar o vídeo para vocês.
O que é isso? Me diga você. Carcaça de Sutine, 1925. Não está na apostila. Não, não está. Não é uma boa obra? Vamos lá, garotas. Não há resposta errada. Também não há livro lhes dizendo o que achar. Não é tão fácil, não é? Certo. Não é boa. Na verdade, eu nem chamaria de arte. É grotesca. Há alguma regra sobre a arte não ser grotesca? Eu acho que tem algo de agressivo nela. E é erótico. Para você, tudo é erótico. Tudo é erótico. Meninas. Não existem padrões? É claro que existem. Senão um simples quadro de parede poderia ser comparado a um Rembrandt. O meu tio Ferdi tem 2 quadros de parede. Ele adora aqueles palhaços. Existem padrões, técnicas, composição, cor, temática. Se você está sugerindo que carne putrefata é arte, mas ainda que é boa, o que nós vamos aprender então? Exatamente. Você resumiu nossa nova apostila, Betty. Obrigada. O que é a arte? O que faz dela boa ou ruim e quem decide? Próximo slide, por favor. Há 25 anos, uma pessoa achou isso brilhante. Dá pra ver. Quem? Minha mãe. Eu pintei para o aniversário dela. Próximo slide. Esta é a minha mãe. Isso é arte? É uma fotografia. Se eu dissesse que quem atirou foi Ansel Adams, faria diferença? A arte não é arte, até alguém dizer que é. É arte. As pessoas certas. Quem são elas? Betty Warren. Sorte nossa ter uma bem aqui. Não é isso. Poderia voltar para o Sutine, por favor? Vamos olhar novamente. Olhem além da pintura. Vamos tentar abrir nossas mentes para uma nova concepção. Muito bem. De volta ao capítulo 3. Alguém já leu? Certo. O pessoal está falando que parou? Parou, caiu. Oi. Caiu. Voltou. Galera. Tá, o pessoal está falando que estamos ao vivo, sim. Então a galera falou que caiu aí, dê uma olhadinha, dá uma atualizada aí onde vocês estão assistindo. O que acontece aqui? A professora, ela simplesmente surpreendeu os alunos. Utilizou da criatividade. Além da criatividade, ela utilizou de uma relação mais próxima às alunas. Ela saiu do pedestal onde ela estava lá na frente e sentou com as alunas. Ela também trouxe... Olá, pessoal, tudo bem? Olá. Vamos ver. Olá, pessoal. Melhor eu encerrar, né?